Olá, boa tarde. Bem, hoje eu vou bater um papo com a Karen Stumer. Karen é mestranda aqui na Ambra e eu vou conversar com ela sobre a experiência da Karen no mestrado acadêmico em ciências jurídicas. Então a Karen é advogada, ela atua na advocacia já há alguns anos, vamos conversar com ela sobre isso também. E a Karen resolveu fazer mestrado na Ambra, ingressou na turma de janeiro de 2019, já está aí na metade do mestrado, e a gente vai conversar um pouco sobre a experiência dela no mestrado. A ideia é trazer aqui pessoas que cursam o mestrado para contar como está sendo a experiência conosco. Então, boa tarde, vocês que estão nos ouvindo. A Karen já está aqui conosco. Deixa eu convidar aqui a Karen para opa. Opa, vamos ver, a Karen já chegou aqui, né? Vamos ver, opa, ok. Agora sim. Perfeito, o operador do Instagram aqui não tem muita experiência não. Tudo bem, Karen? Oi, boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Obrigado por Bom. aceitar esse convite. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aqui. E, Karen, você já está aí na metade do curso, a gente vai já falar sobre isso, né? Mas eu queria primeiro entender como é que fala o teu sobrenome mesmo. É Stirmer. Esse ficou bem complicado para mim, né? Karen Stirmer. E você atua na advocacia em quais áreas, Karen? Então, apresentando a Karen pessoal, a Karen é advogada, atua na advocacia, vamos ver se eu estou certo, né? Direito consumidor, direito empresarial e também na parte de direito penal econômico, né? De crimes de colarinho branco. E na advocacia, a Karen também resolveu fazer o mestrado em paralelo ali com a vida familiar, com a atuação na advocacia, e escolheu a Ambra para cursar o mestrado conosco. Cara, dentro da advocacia, quais são as suas principais atuações? São essas que eu listei mesmo? Isso, é que assim, né, já para aproximar e eventualmente quem tem algum interesse, para quem não sabe, eu ainda sou advogada iniciante segundo os critérios da OAB, né? Eu tenho menos de 5 anos de advocacia, então todo mundo sabe que esse começo, até você delimitar uma área de atuação, ela é um pouco complicada, né? E assim, a gente começa a advogar, então você está ainda ali dividido entre pegar o que aparece, porque você precisa de dinheiro, né? E aí, gradualmente, você vai ali delimitando uma área de atuação. Então, eu comecei basicamente fazendo o que aparecia, né? Já no primeiro ano, assim, eu tive uma sacada de sorte mesmo, que foi a aparição de alguns clientes numa operação grande que teve aqui na minha cidade. E aí eu falei, olha, gostei muito dessa área. Então eram, assim, ações civis públicas, ações criminais no âmbito do colarinho branco mesmo. E aí eu falei, acho que é isso que eu tô gostando, né? E aí, atrelado a isso, foram aparecendo algumas ações empresariais que o mesmo pessoal que era proprietário de empresas, né? Ali alguns estavam envolvidos diretamente com essas questões e aí acabaram me passando essas outras ações. Então, aos poucos eu fui migrando para essa área empresarial, para essa área mais destinada mesmo ao atendimento de empresas em vários setores, né? Bacana. Lógico que às vezes eu não dou conta, né, de atender tudo. Eu acho que é muito importante na advocacia a gente delimitar uma área de atuação. Então, aí eu tenho colegas que trabalham comigo que acabam atendendo, né, uma gama maior de áreas dentro do direito, né? Entendi. E aí no escritório de vocês ampliam, quer dizer, você tem uma ênfase e outras pessoas têm outros colegas têm outra atuação, né? Muito bom. E uma coisa curiosa, né, que eu lembro que a gente já falou sobre isso no passado, né, que você começou a entrar numa área já do direito que é uma área bem complexa e que normalmente as pessoas com muito mais experiências é que vão entrar nela, que é desse mundo
do direito penal econômico, né, dos crimes de colarinho branco, né? E você entrou nessa área já no começo, né? Super Isso. parabéns aí Obrigada. por ter encontrado essa oportunidade de ter conquistado o espaço numa temática que é bem relevante para todos no momento. E, Karen, me conta um pouco por que você estava advogando, encontrou um bom cliente numa operação interessante dessas de direito penal econômico, começaram a aparecer outras demandas de direito empresarial, enfim, tua carreira na advocacia estava em plena ascensão e você pensou lá no começo, final de 2018, em algum momento de 2019, ali na virada do ano, em fazer um mestrado. Por que você buscou um mestrado, cara? Então, eu tenho uma particularidade que foi ali na ascensão da carreira eu ter engravidado, né? Então, hoje eu tenho uma filha de 2 anos. E aí, o que aconteceu? Eu estava numa carreira muito... que me tomava muito tempo, que, né, era muito corrido, eu tinha muitos afazeres, audiências que demoravam muitas horas. E aí, de repente, eu estava grávida. E aí, por óbvio, né, eu tive que ir diminuindo a carga de trabalho e acabei, no período ali pós-gestação, ficando em casa. Estava mais ou menos afastada, porque quem é advogado sabe que a gente não consegue se afastar totalmente do trabalho, mas reduzir, assim, drasticamente, né, a carga de trabalho. Certo. Só que, como a minha filha ainda era bem pequena e eu já assim, sempre gostei muito de estudar, eu pensei nesse momento, posso fazer um mestrado. E aí eu comecei a procurar e tudo mais, só que foi muito difícil. Primeiro, aqui na região em que eu moro em Foz do Iguaçu, né? Na verdade, eu moro no Paraguai, mas ali eu atuo em Foz e tal. Então, aqui nessa região, todos os cursos de mestrado, na verdade, tem 2 cursos de mestrado que eu poderia estar fazendo, né? De acordo com a área. Mas eles são relativos à sociedade, cultura, fronteira, esse tipo de coisa que não me agregava muita coisa no âmbito da profissão que eu gostaria de seguir, né? Então, eu estava em casa com esse tempo e comecei a procurar. Será que não consigo fazer um mestrado online? E aí a gente sabe que o Instagram hackeia a vida da gente, né? Quando eu comecei a procurar... O Instagram leu o seu pensamento. Quando eu busquei assim, umas 2 ou 3 vezes a respeito de um mestrado online e apareceu ali uma publicação da Ambra. Falei, olha, que interessante. Olha só, o Instagram e leu a minha aí mente. eu vi que estava mais atrelado a que eu já tinha, né? As matérias eram mais correlatas ao que eu queria realmente. E comecei a achar que era uma excelente ideia. Então, foi assim, nesse caminho, mas especificamente naquele momento foi a questão de poder fazer alguma coisa online. Foi muito bom. Foi por isso. Muito bom. E você começou o mestrado, mas você mantém, claro, a advocacia, entrou o projeto aí da maternidade, tomando muito mais tempo da sua vida. E pergunta, Karen, assim, o mestrado, você percebe que nesse pouco mais de um ano, né, 1 ano e meio, na verdade, né, de mestrado que você está fazendo, então você já passou da metade do curso, né, já está ali na contagem regressiva, e você percebe que isso gerou algum tipo de benefício profissional para ti? Totalmente, porque eu consegui delimitar mais ainda a minha área de atuação. E assim, até indo para um âmbito que eu não imaginava, né? Mas hoje, inclusive, em razão da disciplina de governança corporativa, que eu até acredito que dá para falar um pouquinho mais, né? Especificar mais podemos na falar frente, também sobre ela. Mas em razão dessa disciplina especificamente, eu consegui passar a atender empresas que não possuíam regulamentação interna da empresa, códigos de conduta, ou ali que estava com o contrato social muito bagunçado, meio mal delimitado a atuação de cada sócio. Então, assim, eu consegui passar a dar consultoria para essas empresas nesse setor específico, que é uma regulamentação interna da empresa, que é, inclusive, um dos maiores fatores de quebra, né, de empresas, de falência, essa desorganização interna, que não está nem ligada a faturamento, ganhos, lucros, etc., mas essa questão de estar realmente desorganizado, ali as funções fora de lugar,
Então, assim, Sim. foi de fundamental importância, né, essa parte, para que eu pudesse ter um suporte, uma base forte, para Uhum. entender, a princípio, que quando a empresa está com problema fiscal lá na frente, Uhum. você volta um pouquinho a história dela e nota que o problema é ali na organização, né? Sim. Então, eu tenho, inclusive, uns clientes que é uma empresa de publicidade, algo assim, né? Atendo algumas Certo. desse setor. E aí era assim, de pequeno porte. Então, assim, um sócio falava, eu acho que o outro pagou tal coisa, o imposto tal. E aí não Certo. se comunicavam, não tinha uma determinada pessoa ali para cuidar disso. E tudo isso a gente consegue ir regularizando à medida que a gente determina onde cada um vai estar dentro da empresa, né? Qual a Perfeito. função vai atuar. E, assim, foi maravilhoso ter esse suporte, essa base forte, assim, fundamental para, vamos dizer, ter autoridade de dizer para o dono da empresa que ele não está no lugar certo, que no lugar onde ele deveria estar. Maravilha. E você já tinha estudado alguma tema de governança corporativa antes do mestrado, isso de forma Não, estruturada? não, Não? né? A gente faz na faculdade ali, aprende a fazer o contrato social, mas é basicamente transmitindo ao contrato a vontade dos sócios, né? Você não tem muita Entendi. autonomia para colocar alguma cláusula, alguma outra coisa nesse sentido. Maravilha. Me conta um pouco, então, já que você trouxe o tema da disciplina de governança corporativa, você fez ela com o professor Jorge Vieira da Silva, né? O Isso. que vocês estudaram nessa disciplina e como funcionou a dinâmica da disciplina? Assim, primeiro que o professor é uma fera, né? Ele é espetacular. Para quem não tiver interesse, né? Ele dá uma pesquisada, ou vê os livros dele, ele é excelente. Mas a disciplina dele, tudo online, tá, pessoal? É tudo online, então todas Tudo via as aulas internet. ali, tudo pela internet. Então aí a gente tinha algumas aulas, muitas aulas gravadas, né? Que ficam pré-disponibilizadas ali com o tempo para a gente estar assistindo. E um encontro semanal, que é feito via aplicativo, Zoom ou Meeting, né? Que a gente usava, agora mudou para o Zoom. E nessa matéria específica, o professor pediu para que a gente elaborasse um artigo sobre a aplicação da governança corporativa em determinado setor. Então, era para eu escolher um setor que eu tivesse afinidade e fazer a pesquisa sobre a governança, como se aplicava, o que era correlato ali naquele determinado setor. Depois disso, a gente está com esse artigo elaborado, a gente fez uma apresentação, né? E eu, por curiosidade mesmo, resolvi fazer a aplicação numa empresa. Comecei, né, a conversar com os sócios e tal, ali procurei uma empresa que tivesse interesse em começar a implementar e acabei entrevistando os sócios, dando uma olhada como que era o funcionamento da empresa, explicando para eles as diferenças que eles teriam caso implementassem e tal. Então, já na matéria, durante a matéria, né, sem concluir, sem ter vamos dizer, esse conhecimento terminado, né? Uhum. Terminado no que diz respeito à matéria concluída, né? Sim, Que sim, sim. conhecimento a gente não termina. Boa. Mas eu consegui já dar um bom direcionamento para essa empresa e aí eles começaram a aplicar ali os temas correlatos à governança corporativa dentro do setor deles. E assim, a empresa saiu de briga de família, que era uma empresa familiar, né? Eu Uhum. fiz governança corporativa nas empresas familiares, numa empresa de pequeno porte do âmbito familiar. E ali eles saíram de briga de família, confusão de bens e etc. Eles estão conseguindo aos poucos, agora eu acho que já tem quase um ano que eu venho acompanhando. Eles Uhum. conseguiram regularizar os bens, organizar os papéis dos sócios, estão elaborando agora um regimento interno. Então, assim, a comunicação entre eles mudou, alteraram o sistema da empresa para que ficasse mais fácil a comunicação, o controle de estoque, tudo isso, e Uhum. foi relativo a essa matéria, né? A Maravilha. aplicação do conhecimento da matéria na minha pesquisa, que foi já o trabalho, e, consequentemente, o atendimento dessa empresa. E isso resultou ali num acréscimo dentro da tua atividade profissional de consultivo
nessa temática de governança corporativa, né? Ampliou Sim, o leque das tuas atividades, é isso? sim, com certeza. Foi isso Muito mesmo. bom, muito bom. E falando um pouco de... A gente entrou na governança corporativa, né? Mas quando você entrou no mestrado, a primeira disciplina que você fez foi aquela de crime de colarinho branco, né? Com o professor Isso. Tiago Ivodon, né? Então, tem sido uma disciplina que era bem dentro de Da uma área que eu temática vim atuando no ia, momento. que você Uhum. já atuava, né? Aquele estudo ali com o professor Tiago, como que você percebe ele dentro de uma área que você já atuava profissionalmente, já estava envolvida nesses casos, né? Me conta um pouco qual foi a tua perspectiva sobre aquela disciplina de crime de colarinho branco com o professor Tiago Odom. Olha, era muito aprofundada, assim. Eu acredito que até na justiça brasileira, quem atua nessa área, e ouso dizer assim, inclusive procuradores, não tem um conhecimento tão profundo acerca da natureza do delito, do surgimento desse tipo de delito, né? O que leva vamos dizer, esses empresários, né, essas pessoas que são mais da alta sociedade a estar tá passando a delinquir, né? E com essa Uhum. disciplina fica evidente, assim, ficou para mim evidente que a própria legislação, ou como ele diz na matéria, as regras do jogo, Regra do jogo. fazem com que essas pessoas passem a tomar essas atitudes. Porque aparentemente você está de acordo com as normas, não compensa, e o risco de eventualmente tender para uma atividade criminosa meio que vale a pena, né, com o ganho extra que a pessoa vai ter por encargos fiscais muito altos, pela burocracia, né, e isso Uhum. acaba meio que valendo a pena em razão de como é o ordenamento jurídico brasileiro, econômico e político, né? Então, Isso. assim, eu passei a ter outra visão, né? Quando eu atendo no caso, um cliente desse âmbito, eu passei a ter uma outra visão, né? E, consequentemente, na advocacia, a gente acaba tendo muito mais fundamento para fazer a defesa, né? Tá. Se for o caso. Então, assim, Entendi. foi completamente atrelado, porém com outro prospecto, né? Eu Sim. consegui ver de uma outra forma, Uhum. passando a entender melhor como funcionava, o porquê daquilo tudo e como a gente tem que levar um processo nesse sentido, né? Uhum. Sim, é maravilha. Acho que é bem essa linha de regra dos jogos e incentivo. Né? Você está estudando agora também, de novo, uma reflexão disso, claro, não de crime de colarinho branco, né? Mas do Mas aspecto econômico, né? isso, exatamente no direito e economia agora com o professor Fernando Bineguin, né? Sim. E é bem interessante isso, é uma coisa que a gente se preocupou muito em trazer no nosso mestrado, mas muito bom ouvir a tua percepção sobre a disciplina do professor Tiago Odom, de crime de colarinho branco, porque você já tinha uma experiência profissional nesse tipo de crime complexo de direito penal econômico. Né? Uhum. Karen, me conta uma coisa, outra atividade que você se envolveu aqui no mestrado foi na produção ali de um capítulo do livro de compliance que é reflexões e aplicações setoriais, que você é uma das autoras do livro, ele deve ser lançado em breve, né? Estou aguardando ansiosamente a editora concluir os últimos ajustes. O Nilvan, que entrou aqui também, é um colega que é autor A do livro Juliana contigo. também, eu vi Ah, que é? entrou. Boa. Uhum. Boa, então são coautores do livro contigo, né? Conta para o pessoal como foi o processo de construção daquele livro, né? Como vocês trabalharam e para que chegasse no livro que está prestes a ser lançado. Então, no meu caso, eu fiz uma extensão da pesquisa de governança corporativa na escrita desse capítulo, né? Então, o artigo que eu já havia escrito, nessa disciplina específica, a gente fez uma troca de experiências entre os colegas. Então, eu avaliei os artigos de outros dois colegas numa primeira etapa e depois de mais outros dois colegas numa segunda etapa. E isso também foi feito com o meu artigo numa avaliação de 4 etapas,
trocando experiência ali com os colegas, né? Eles davam opinião, olha, eu acho que nessa parte aqui você poderia acrescentar tal coisa, ou, olha, eu acho que aqui não ficou tão legal, tem a tal pesquisa e a tal pesquisa que eu acho que você pode incluir. E assim também eu fiz, né, com os meus colegas. Aí, ao final, o professor avaliou esse artigo, né, e colocou ali as observações dele. Tivemos mais uma oportunidade para estar melhorando, né, se fosse o caso. E aí, depois de toda essa troca de experiências ali, alguns meses, né, 3 meses de trabalho, a gente conseguiu ter um artigo de boa para excelente qualidade, segundo o que disse o professor. E aí, o lançamento do livro, que está ali interrompida pela pandemia, né? Interrompido pela pandemia. O livro, o lançamento que foi interrompido, que o livro seria lançado em Orlando, né? Teríamos um evento na virada de abril para maio, esse evento foi cancelado, mas o livro ainda vamos fazer um lançamento via internet, né? A gente já faz aqui o estudo na Ambra há mais de 10 anos via internet, parte do mestrado também via internet, então por que não fazer um lançamento do livro via internet? Mas em breve a gente deve ter disponível aí, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, na Amazon e em outros portais, o livro de Compliance, Reflexões e Aplicações Setoriais, que a Karen é uma das autoras, junto com outros colegas de turma de mestrado. Karen, falando de colegas, né, como você percebe o networking dentro do mestrado da Ambra? Você tem algum tipo de contato com os colegas? Você sabe quem são as pessoas que fazem o mestrado? Conta um pouquinho para o pessoal que não estuda da Ambra sobre isso. Então, eu achei que não aconteceria esse tipo de contato, mas sim. Inclusive, tem uma das minhas colegas que é procuradora, que é a Ju, essa que está aqui, gente, a Juliana. Ela é procuradora na cidade de Sorocaba, e aí a gente acaba que se fala, inclusive, frequentemente, assim, né? E, assim, o contato é direto, a gente tem ali as aulas, os encontros semanais, né, onde a gente troca ideia. Rola, inclusive, uma brincadeira que é um brinde na última aula. E esses dias, inclusive, era uma empresa que me procurou porque tinha tido um problema ali com direito internacional e tudo mais. E eu perguntei no grupo do mestrado, olha, alguém conhece assim, tal coisa, em tal país? E uma das colegas me passou, olha, tem essa minha amiga, que é assim, ela é advogada em tal lugar, e pode mandar mensagem para ela que ela vai te atender, né? Fala que fui eu que te passei o contato e tudo mais. E aí consegui resolver, assim, né? Então, assim, é um contato frequente, né? O pessoal, inclusive, tô indo para tal lugar. Eu já vi casos de alguns colegas, fica na minha casa, né? Tipo assim, eu ofereço um churrasco. Então, assim, é frequente o contato. E é lógico que nos grupos ali e tal, a gente tem uma conversa mais informal, né? Sim. Mas os casos que eu vi, os colegas que precisaram de apoio e eu também que precisei de uma ajuda ali, indicação e tal, a colega ajudou. E tem juízes, delegados, né? Tem um colega que é delegado em Santa Catarina, um juiz de Minas, se eu não me engano, né? Uma juíza, se eu não me engano, do Pará. Então, assim, a gente tem e outros advogados palestrantes, né? Tem colegas nossos que estão atuando muitos anos na advocacia, por exemplo. Então, é bem bacana, assim. Eu conheci um monte de gente muito legal. Eu costumava brincar no começo, eu dizia, acho que você até vai lembrar, a única só advogada aqui sou eu. O restante do pessoal era, nossa, todo mundo muito profissional de várias coisas, né? Mas assim, eu gosto muito, eu me divirto, inclusive, com as aulas, com o contato do pessoal, muito, né? Apesar de muito aplicados e muito estudiosos, assim, são bem animados. A Unilvan tá tá participando aí, né? Até me surpreendeu, eu entrei de curioso na última aula lá do Tiago Odon, né? Eu cheguei na aula, tava todo mundo com um copo de cerveja, de água, de não sei o que. Eu falei, tá rolando aula aqui? Ou o que tá acontecendo, né? Distância nunca foi um problema pra gente. A gente sempre fala aqui na Ambra que o nosso ensino
independentemente de distância. A gente retira a relevância da distância e conecta as pessoas usando a internet. Isso a gente já faz há muito tempo, né? Karen, me conta um pouco, assim, quantas pessoas mais ou menos tem em cada disciplina, na tua percepção? Quantos são os teus colegas de disciplina? Eu acredito que em torno de 20 por ali. Uhum. Muitos colegas eles são bem ocupados, então eles não estão sempre Não. juntos, né, nas mesmas Sim, aulas, né? sim, Mas eu sim. acredito que em torno de 20 façam a mesma matéria que eu, Maravilha. mais ou Não, menos. é uma pergunta que eu faço, porque assim, tem cursos de educação à distância que o objetivo deles eu falo que é dar uma aula no Maracanã, né? Então eles criam um Sim. curso massificado e botam um professor e milhares de alunos, né? E aqui na Ambra a gente faz sempre essas turmas menores, né? É uma turma Sim. de 15, 20 pessoas, que é esse número mesmo que você colocou, né? Só que essa turma está se conectando constantemente via internet. Maravilha. Cara, me diz uma coisa, na tua opinião, o que o mestrado da Ambra tem de melhor? Olha, o fato de ser online, para mim, é espetacular. Certo. E é o fundamental. Só Aham. que quando eu comecei, eu pensava que vou fazer um mestrado online e, nossa, vou conseguir tranquilo, vai ser muito de boa e bababá. Em uma das entrevistas que eu fiz, eu acho que foi você ou o Francisco, eu não me lembro, me disse: é online, mas é difícil, tem que separar uma hora de estudo semanal e tudo mais. E eu pensei, ok, né? Conversa fiada desse, Deixa pra conversa mim. fiada desses caras aí, nada a E, ver. e quando eu fui realmente me aprofundando, assim, né? Quando eu parei assim, nossa, agora vou dar atenção para isso. A Uhum, qualidade é espetacular, assim. uhum, E aí, vamos dizer que subiu no meu critério de avaliação o fato de ser online, acessível, né, e tudo mais, claro, a qualidade. E outro ponto entendi. que eu acho muito, assim, importante dizer, que eu, na verdade, considero fundamental, é esse Uhum, negócio da gente conseguir se falar sempre, né? Gente, para uhum, quem não sabe, o Alfredo é diretor da universidade, e ele tá aqui falando comigo, né? Ele tá cheio de coisa uhum, para fazer, mas você pode mandar mensagem no WhatsApp dele, qualquer horário que ele vai te responder. E ele responde, eu já brinquei com os colegas lá, eu falei, acho que o uhum. Alfredo não dorme, porque ele nunca deixou de responder uma mensagem, ele não dorme, ele responde todas. E, então, assim, essa possibilidade de ter contato, cara, tô Uhum, com um problema, olha, uhum, não vou conseguir cumprir um prazo, não sei o que, a gente conversa sem ter essa oportunidade de ter um uhum, retorno. Ou o que eu acho melhor, que algumas vezes que eu precisei, você me disse, ou a Leânia, o que uhum. eu posso fazer para te ajudar, né? É, Que é sim. uma frase assim, é fundamental na vida de qualquer ser humano. Todo mundo precisa Uhum. que alguém diga o que eu posso fazer por você, né? Então, assim, Exatamente. essa é a qualidade em primeiro lugar, e aí o fato de ser muito acessível, de ter essa comunicação frequente, de, Uhum, né, esse contato. Teve um período que eu não me lembro exatamente quando que foi, mas acredito que ali por volta da segunda matéria, eu recebi uma ligação do Felipe perguntando para mim uhum, como que eu tava, o que eu tava uhum, achando. Tinha possibilidade de escrever algum artigo, eu tinha alguma dúvida e tudo mais. uhum, E eu fiquei, gente, esse uhum, pessoal, né? Tipo, muito, muito, muito especial esse uhum, contato, essa questão de vocês realmente quererem saber se a gente está aprendendo, se a gente está uhum, gostando, se a gente, né, tá tendo alguma uhum. dificuldade. E possibilitar a solução, porque só perguntar também, né? Tá tendo alguma dificuldade e não fazer nada sobre, mas não é um caso, né? Então, assim, todas Aham. as dúvidas são respondidas. Algumas solicitações que eu precisei fazer junto à secretaria também foram todas, assim, pontualmente solucionadas. Então, acredito que a qualidade e esse fato de ser muito acessível, né? Uhum. De passar confiança, né, eu não ter que me preocupar se minha nota vai ser lançada, porque o professor responde para mim e explica, e então, assim, é muito legal isso. Né? Tem e-mail dos professores, alguns professores disponibilizam também o WhatsApp, é Uhum. incrível, eu acho assim muito bacana mesmo. Ótimo.
Não, maravilha. Eu penso que é muito bom ouvir tudo isso que você falou, né? Porque é sinal de que, enfim, nós estamos fazendo a coisa certa, né? O que tem que ser feito e ofertando algo que você está percebendo o que a gente gostaria que fosse percebido. Muito obrigado pelo teu feedback, tá? E tem alguma outra questão que você queria comentar, Karen, aqui para os colegas? O Nilvan está dizendo que tem Tem aula hoje. aula hoje. Tem Aham. aula hoje com quem? Hoje é o dia do encontro com o professor, né? O Fernando O Meneguinho? Meneguinho, aham. Isso. Ah, boa. Então Talvez ele vocês vá têm... fazer algumas observações sobre os trabalhos que foram entregues, né? Foram corrigidos até ontem, era o prazo. Uhum. Maravilha. Só comentando aí sobre o trabalho, para quem não sabe, então como é que funciona essa história de fazer observações e comentários sobre o trabalho, né? Você entregou o trabalho para o professor e aí ele dá uma nota, é isso? Como é que funciona? Então, gente, eu esses tempos fiz um vídeo também falando sobre justamente a forma de avaliação da Ambra, que eu acho espetacular. E lá eu digo, vou até repetir, que enquanto em outras instituições que a gente estuda, as pessoas se preocupam com o que a gente deixou de aprender, fica evidenciado que você deixou de aprender. Quando a tua nota vem lá, uma nota ruim, e você nem sabe por quê, você nunca mais vai descobrir o que estava errado, o que estava certo. Na Ambra a gente faz um trabalho, a gente entrega para o professor, né? Ele corrige, faz observações e te devolve com a oportunidade de que você resolva ali as coisas que ele colocou como não tão legais, ou ali que, né, você pode incluir mais coisas. E aí você tem uma segunda oportunidade de enviar o trabalho com essas correções, o que te possibilita tirar sempre 10, né? Desde que você atenda ali as instruções. E não é que é fácil, tá, gente? Não é fácil. É muito artigo. Mas existe essa oportunidade de você readequar, entender o que você, de repente, não fez tão certinho, tão legal. E aí você pode, de novo, entregar para o professor com as alterações a possibilidade de melhorar a nota e, o mais importante, aprender o que foi que você não tinha feito, né? Tão certinho ou tudo mais. Diz o Nilvan, é de arrancar os cabelos. Quase isso, é quase. É Boa, quase isso. boa. A ideia, assim, depois eu vou fazer uma explicação sobre o método da Ambra, o que a Karen está comentando, é um princípio da aplicação da prática deliberada no ensino, que a gente atua aqui, é uma das partes centrais do nosso método de ensino, e a prática deliberada é uma estratégia que foi fruto de 30 anos de pesquisa nos Estados Unidos, onde se gastou milhões para descobrir como as pessoas se tornam excelentes em algo. Então eles descobriram como as pessoas se tornam excelentes em algo, o que nós fizemos foi, poxa, eu não vou fazer uma pesquisa para entender como as pessoas se tornam excelentes em algo. Os caras já fizeram uma pesquisa de 30 anos, já gastaram milhões de dólares nessa pesquisa. Então vamos entender o que eles pesquisaram e trazer isso para o sistema de ensino. Então é esse processo onde a Karen fez o trabalho dela, entregou para o professor Fernando Meneguinho, o professor Fernando Meneguinho vai lá, gasta lá 40 minutos, 1 hora comentando o trabalho da Karen e vai dizer assim, ó, Karen, aqui tá bom, isso aqui precisa de um ajuste, quem sabe tu procura um artigo sobre isso, quem sabe tu melhora aquilo e devolve esse processo para a Karen. A Karen vai internalizar esses comentários, vai estudar um pouco mais, vai melhorar, vai fazer também uma apresentação oral para o professor Fernando, não é isso? Que dia que é a tua apresentação? A minha é dia 21 de julho agora. 21 de julho. Vou lá assistir a sua apresentação. Vai lá. Então, vou botar na minha agenda e vou assistir a sua apresentação. Então, a Karen vai fazer uma apresentação oral para o professor e para os colegas da turma sobre o trabalho dela. E depois ela vai fazer aí uma revisão desse artigo e entregar de novo o artigo que vai ser novamente corrigido para o professor. Nesse processo, você consegue ampliar consideravelmente o teu aprendizado e é o processo que, segundo 30 anos de pesquisa, da prática deliberada é o melhor caminho para você se tornar excelente em algo. Bem, Karen, eu queria agradecer por você estar aqui inaugurando o bate-papo com a mestranda no Instagram, né? Então, a primeira mestranda a fazer live aqui no Instagram. Obrigado pela tua disponibilidade, por essa conversa aqui.
E obrigado por ter escolhido a Ambra, por ser a instituição que você resolveu fazer mestrado. É um prazer enorme. Imagina, eu que agradeço muito, inclusive, a oportunidade, muitas vezes a paciência. Eu sou a palhacinha, pessoal da turma, não sei se deu para perceber, mas é muito espetacular, assim, é um negócio surreal para mim, é uma coisa que eu não nem imaginava, né, que eu ia ter condições de fazer, o que eu ia... Então, assim, é uma honra para mim ser aluna da Ambra, poder dizer que eu sou aluna da Ambra. Inclusive, eu comecei, quando fizemos a postagem aqui da propaganda, da live, sempre vem algumas pessoas, né, me perguntar, porque assim, eu acho que eu sou o puxa-saco da Ambra, não tem igual eu. Mas eu sou sincera com o pessoal. Super fã. Sou super fã. Esse dia também eu postei o certificado de metade da conclusão, né? Que eu achei, assim, de um carinho a Ambra mandar. Falei, gente, eu não acredito. Olha, já chegou pessoal. em papel para você? Já chegou não, na tua ainda, casa? mas não vai chegar porque eu tô no endereço de Foz. Mudou o endereço. E agora, por causa da ponte fechada, se eu entregar lá no meu escritório, não vai chegar. Então, mas assim que der, eu pego. E aí o pessoal vem conversar comigo. Um monte de gente vem me perguntar, então, como que funciona, é confiável, porque no geral as pessoas tendem a achar que online é ruim, né? Que EAD não tem qualidade. E aí eu começo a explicar e tal, e a pessoa fala, caramba, que mentirosa, ela trabalha pra... É fake, ela não existe, tá né? Aqui só pra falar. É perfil falso, não existe. É pra ajudar a me enganar. E não é, gente. É muito bom. Quem me pergunta, eu falo. Eu não tenho o que esconder, assim, né? Então, assim, eu sou suspeita pra falar. Inclusive, eu falei essa frase pra uma das pessoas. Eu sou suspeita pra falar. E ele respondeu, sabe o quê? Eu tô vendo. Falei, vai ter uma live essa semana, dá uma assistida lá, Assiste né? lá, vê. Aí você vai ver que eu existo de verdade, né? Eu que agradeço mesmo, assim, eu adoro, sou muito feliz por fazer esse mestrado. Meu marido que tá aqui, ó, gente, é o Christian Pérez. Vou até te falar, Alfredo. Esses dias eu comentei com ele que se um dia a Ambra tiver um doutorado, né? Falei pra ele, eu acredito que vai ser um curso dos 4 anos. Ele quase arrancou o cabelo da cabeça, mas eu quero dizer aqui que eu tenho interesse. Mas não era pra ele estar aqui, só que aí eu já comecei a falar, né? Então, assim, eu sou Ambra o resto da vida. Que bom, então, que bom, eu que fico agradeço, feliz. Fico muito feliz de poder falar, de poder compartilhar coisas de qualidade, né? De poder dizer que realmente é muito bom isso é verdade, né? E assim, agradecer você também pelo convite, todo o pessoal da Ambra que eu sei que tem por trás dessa prestação de serviço que é muito legal. E só. Maravilha. Karen, muitíssimo obrigado por esse bate-papo maravilhoso. Obrigado, pessoal, que está presente aqui. O Christian também, né? Tá aí presente, né? Já sabe que futuramente a Ambra está aqui tentando aprovar um doutorado. Assim que a gente aprovar, a Karen também vai seguir estudando conosco. Se sair de casa antes dele chegar. Boa. Muito obrigado, Karen. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.